Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão da escola e da cultura de paz, e para isso nós convidamos Eliette Oliveira, que é diretora da Escola Compositor Antônio Maria, de Olinda, em Pernambuco. Bem-vinda, professora, diretora Eliette Oliveira. Olá, professor Marcelo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Realidades, compartilhando experiências com você e com o pessoal. Beleza. Fale para nós um pouco, professora Eliette, sobre esse contexto agora da pandemia, né? E às vezes, como é que está a vida dos professores e dos alunos, né? As preocupações aí nesse atual contexto. Tá. Na realidade, esse é um momento extremamente desafiador, né, para todos nós. E eu acredito que um dos setores mais impactados nesse momento, foi a educação. Foi o setor que suspendeu as atividades e que ainda continua suspenso. E aí mexeu com a vida, né, de todos os professores, os alunos. E aí a gente passou a trabalhar com os professores de forma remota. Isso gerou um clima de muita ansiedade para eles. Na realidade, muitos não estavam acostumados, muitos não sabiam nem manusear bem celular, câmera e todos esses meios tecnológicos. E aí eles tiveram que se reinventar. E é tão interessante esse movimento que eles conseguiram aos poucos, a grande maioria conseguiu sim se reinventar e atender os alunos dentro dessa necessidade, né, de aulas remotas. Embora isso gerou para eles também muita ansiedade, muita ansiedade. E aí a gente precisou cuidar desse momento com eles. E aí isso também se aplica aos alunos, né? Muitos alunos, na realidade, saíram dos grupos de estudos, estão sem responder as nossas mensagens, porque é um momento muito desafiador, um momento único na nossa história, né? Na história da humanidade como um todo. E aí a gente está tentando lidar, né, com esse momento, aprendendo com ele. Nós estamos aprendendo a viver esse momento, vivendo ele. E aí o que torna mais desafiador ainda. E diminuiu muito o trabalho ou continua o trabalho? Porque alguns políticos andaram dizendo que professor não trabalha, né? A gente está vendo um nível federal assustador no nosso país, então como é que você vê como professora isso? Pois é, Marcelo, como é difícil isso, né? São pessoas que não conhecem a dinâmica de uma escola, não conhecem como se dá um processo de aprendizagem e para se fazer alguma afirmativa desse tipo, que o professor não está trabalhando, né? Muito pelo contrário. Eu acho que se tivesse forma presencial, nós estaríamos trabalhando bem menos do que de forma virtual. E presencial você tem um horário para entrar no seu trabalho e outro horário para sair. Então, de forma virtual, se entende que você está disponível 24 horas para as reuniões, para os encontros, para a dinâmica, para responder demandas. Então, há uma cobrança muito maior de formação. De repente, formações passam a ser prioritárias em todos os sentidos e em todos os temas. Então, nós temos formações para professores quase que diariamente, reunião quase que diariamente. O primeiro foi um dia bem corrido, foram 4 reuniões que aconteceram ontem. Então, quando alguém, seja o que for, e mais grave ainda, quando isso parte de órgãos públicos, de instituições, é muito mais sério, mostra enquanto ela não está comprometida, ela não tem noção do que é o processo de aprendizagem, do que é a escola. E eu acho que é uma coisa também muito interessante que esse momento traz, que é esse reinventar do aprender, né? Isso está sendo muito significativo até para os professores. A gente fala muito isso nas nossas reuniões, de que precisa sair desse momento uma nova forma de aprender, uma nova forma de ensinar. E eu acredito que nós vamos quebrar muito daquele formato tradicional de aprender, principalmente em escola, que ela só acontece em sala de aula. E isso os professores estão amadurecendo e nós, como gestão, também estamos amadurecendo, para que saia desse momento que a gente está vivendo uma nova proposta pedagógica, uma nova educação, que é aquela que Paulo Freire fala tanto, né? Que é o aluno como grande protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Então, isso é muito irreal, essas falas que a gente viu recentemente, injusta também. Eu sei que a escola de vocês tem alguns projetos especiais que a gente vai comentar sobre eles, né? O projeto Flores em Você, e também aí dentro um cuidado, né?
olhar especial não só para os alunos, mas também para os professores. Como é que você vê o estado de ânimo dos professores nesse período da pandemia, né? Se eles estão mais preocupados ou como é que está essa dimensão, né, dos professores? Então, é um período extremamente difícil, né? De repente, sua rotina de vida, de trabalho foi interrompida e fomos convidados a ficar todos em casa e, ao mesmo tempo, trabalhando. Então, há uma situação de muita ansiedade entre os professores. Tivemos um momento, né, nós estamos há mais de 6 meses, né, com aulas remotas, e nesse período teve vários momentos de muita ansiedade dos professores. E a gente precisou, em dados momentos, realmente suspender as atividades para acolher os professores. Nós fizemos uma semana intensa de cuidado com eles, porque eles estavam num processo muito de tristeza, de angústia, muito grande. E aí nós paramos as atividades durante uma semana, e aí foi uma semana de círculos de cuidado, foi uma semana de contações de histórias, foi uma semana de mindfulness, foi uma semana criativa, onde eles puderam cantar, onde eles puderam dançar. Então, foi uma semana de cuidado permanente com eles, para que eles pudessem retornar a essas aulas remotas, né? E a partir dessa experiência, a gente está tendo ciclos de cuidado com ele a cada 15 dias, porque é uma travessia muito delicada e a gente precisa atravessar ela todo mundo junto, cada um cuidando de si, para poder a gente cuidar dos nossos adolescentes, né? Dos nossos alunos que também precisam muito ser olhados nesse momento. Sim. Nós falamos um pouquinho sobre, né, algumas críticas e até perseguições de alguns políticos em relação à escola. A gente ouve muitos discursos também que precisa aumentar a punição, a disciplina. E a disciplina significa para essas pessoas, né, alguns grupos, aumentar a punição, aumentar a dimensão de rigidez. Como é que você vê, como diretora de escola, com toda a sua larga experiência, também conhecendo as práticas de cultura de paz e justiça restaurativa, essa visão desses grupos que alguns até almejam um tipo de militarização das escolas? Isso melhoraria a disciplina? Seria uma coisa boa para a comunidade, para as famílias e para os alunos e professores? Ou seria pior? Na realidade, a gente espera que esse momento que a gente está vivendo faça surgir uma nova proposta de educação. E eu não vejo, eu não entendo a educação como um ato de punir. Você está punindo alguém, você não está educando, você não está orientando, você não está acolhendo essa criança, esse adolescente. Então, essa ideia de ver a educação como um grande espaço de rigidez e de controle em cima dos adolescentes, isso são ideias que vêm de uma história política do país de muita ditadura, né? De muita cessão de direitos. E isso já não se permite mais. A gente já está mais do que provado historicamente que quando você corta as liberdades, você não tem representatividade. Você não atende às necessidades dessa população, e muito menos dos adolescentes. Então, essa visão de educação punitiva, ela precisa ser abolida em qualquer espaço educacional. E aí eu trabalho muito isso com nossos professores, quando os professores fazem assim, mas aí a gente vai colocar falta, vamos dizer as meninas que me vão levar falta. E aí eu tenho sempre o cuidado de falar muito isso com eles. A educação não pode ser aquela arma de punir o aluno. A gente tem que buscar outras formas, outros meios, outros diálogos para trazer eles e mostrar para eles que, na realidade, a educação é um grande caminho de transformação para eles e para a sociedade. Esse discurso de uma volta a uma educação punitiva demonstra o quanto segmentos da nossa sociedade ou do nosso meio político está distanciado do que é a escola, do que hoje é essa escola, né? Das necessidades reais que ela tem, que é esse espaço de diálogo. É isso que a escola precisa. A escola precisa que os seus atores tenham esse espaço de diálogo, tenham esse espaço de expressão e de liberdade e de respeito também. Então, isso mostra muito esse distanciamento de quem supostamente nos representa para quem está na escola, no dia a dia da escola, convivendo com ela, convivendo com as pessoas lá. E buscando, sim, esse espaço de igualdade, de respeito, de escuta. É isso que faz um momento, que a gente deveria usar esse momento como transformação. Certo. E o que você vê, professora Eliette, como os principais desafios no nível da relacionamentos dentro da escola, né? E os problemas que aparecem
nas escolas em geral, na sua experiência, o que você vê com os maiores problemas e desafios nesse nível, né, para encontrar uma pacificação? Na realidade, professor Marcelo, a escola é aquele espaço privilegiado de direito. Eu sempre falo muito nisso. A escola é esse grande espaço de garantia de direito para as crianças e para os adolescentes. É aquele primeiro espaço onde nós podemos conhecer, nos apropriar do que nos é de direito. E, a partir daí, a gente conseguir criar crianças e adolescentes cidadãos envoltos com as questões sociais, intervindo no seu ambiente próximo, sabe, da sua cidade. Então, essa consciência desse espaço da escola como um grande espaço de garantia de direito é que precisa ser visto, precisa ser trabalhado na escola, tanto junto aos professores, como com os alunos, como a comunidade do entorno. Então, quando a escola, de fato, tomar consciência desse seu papel, como garantia de direito, como obrigação de passar para crianças e adolescentes o que lhe é de direito e o que lhe é de obrigação, a gente vai conseguir fazer mudanças significativas dentro da escola e na própria sociedade, né? Porque o nosso mestre Paulo Freire diz que educação não muda o mundo, mas muda as pessoas. São as pessoas que mudam o mundo, que mudam seus espaços, que mudam a sua sociedade. Então, eu acho que essa é a grande premissa que a gente precisa ter agora, nesse momento, que é a escola como esse espaço de garantia de direito. E, a partir daí, você começar a trabalhar a cultura de paz, a escuta ativa, a escuta empática, em busca desse espaço, de legitimar esses espaços como um espaço de protagonismo juvenil, como representatividade do adolescente, porque é nesse espaço que eles se encontram, que estabelecem suas relações e que eles se formam como cidadão. Então, o papel da escola, o papel das pessoas que lá estão é um papel fundamental, é um papel de uma responsabilidade enorme e que os professores, as pessoas que lá estão têm muita consciência disso. Aí cabe mais a nossa classe política, né, os nossos representantes, também ter essa consciência e investir mais nesse espaço. Certo. E como é que você vê, como os professores se sentem com essa dimensão de pressão de algumas pessoas, grupos, para o retorno às aulas presenciais? Existe dois grupos muito fortes, né? Dos que querem o retorno às aulas e dos que entendem que esse não é o momento. A gente tem já um protocolo de retorno gradual, como falou o nosso secretário de Educação, retorno gradual dos alunos às escolas. E a gente está iniciando agora, dia 6 de outubro, o retorno dos alunos do terceiro ano. Na realidade, nós já tomamos todas as precauções, baseadas nas orientações que foram dadas pela Secretaria de Educação, tanto para os professores quanto para os alunos. Só que eu acho que esse momento extrapola até essa questão da precaução que você pode ter. A gente tem aí um vírus que é desconhecido, né? A gente tem um vírus a qual a gente não tem uma vacina ainda de proteção. Então, tudo que está se fazendo é tentando evitar, né? Tentando proteger as pessoas, mas não existe nada de fato concreto. Ainda existem muitas dúvidas, né? Até da classe médica mesmo, dos especialistas, em relação a ele. Então, por isso que há muito questionamento, há muita dúvida se esse seria o momento ideal para retorno, mas eu acredito que a posição do governo estadual, junto com o secretário de Educação, até agora sempre foi uma posição muito firme, né? E vem tentando segurar esse momento, eu acho que ele tentou segurar até onde deu, e há uma pressão de vários segmentos pelo retorno. Então, é muito difícil dizer se esse é o momento ideal, o mais propício para o retorno. Vai ter o retorno agora, dia 6, vai ser um retorno gradual, e aí eu acredito que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, vai ficar observando como vai se dar essa convivência e se esses protocolos de segurança realmente são eficazes para evitar qualquer tipo de contaminação. Exato, é um risco muito grande, né? Talvez um retorno extremamente arriscado, né, por parte aí de qualquer governo, né? E vamos ver o que pode acontecer e acompanhar isso. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida a conversar sobre esse tema aí da escola, da cultura de paz, com a professora e diretora Eliette Oliveira. Voltamos logo em seguida.
Estamos de volta com o programa Realidades, conversando hoje sobre escola e cultura de paz com a professora, diretora Eliette Oliveira, da Escola Compositora Antônio Maria, lá de Olinda, Pernambuco. Ela falou coisas bem interessantes sobre como estão os professores, as preocupações nesse momento, as dimensões do trabalho intenso online. Vamos falar um pouquinho dessa dimensão mais intensa agora da cultura de paz. A gente sabe que lá na escola que ela dirige tem um projeto muito bonito, né, muito significativo dentro da área de práticas ou justiça restaurativa, que é o projeto Flores em Você. Se pudesse falar um pouquinho então sobre esse projeto, professora Eliette. Então, Marcelo, nós desenvolvemos, né, há mais de 3 anos as práticas restaurativas na escola, a partir do Vejo Flores em Você, que é exatamente esse cuidar dos alunos, dos professores, dos familiares, dos funcionários da escola. A justiça restaurativa na educação, ela tem uns princípios bem interessantes que norteiam o nosso trabalho, né? E o que eu gostaria de trazer inicialmente era esse cuidado para a gente buscar desenvolver as competências socioemocionais dos nossos adolescentes, né? Permitindo com que eles identifiquem os seus sentimentos, né? Identifiquem suas necessidades e, mais importante, eles nomeiem esses sentimentos. E eles entendam que ter raiva, ter ansiedade, ter frustração, isso é um processo legítimo do ser humano, isso é um processo natural do ser humano. E aí a gente dá nome, dizer assim, eu estou com raiva de fulano, isso faz parte, porque a gente sente raiva, e raiva faz parte da gente. Agora, a gente precisa aprender como lidar com esses sentimentos. O fato de eu ter raiva de uma pessoa não me autoriza a chegar lá e esmurrar a pessoa, né? E aí, como é que eu vou lidar com esse sentimento? Então, um dos princípios norteadores da prática da justiça restaurativa na educação é desenvolver, ou habilitar, ou trabalhar com o aluno essa questão das competências socioemocionais, que a nossa base curricular comum traz, né? Como uma das 10 competências está lá, e eu fiquei muito feliz com esse documento, porque eu acredito que é a primeira vez que um documento a nível de educação traz essa questão socioemocional para ser trabalhada e cuidada no ambiente escolar. E aí, nós nos perguntamos como lidar com isso, né? E o Vejo Flores tem esse olhar, a partir da prática das justiças restaurativas na escola, que a gente faz com eles, né? Rodas de diálogo, ciclos de diálogo a cada 15 dias. E a gente teve em 2019, né? Porque não dá para falar muito de 2020, mas em 2019 nós tivemos mais de 500 pessoas na escola que passaram por um ciclo de cuidado, seja pessoas da família, seja funcionários, professores, alunos, que nós sentamos em círculos para ouvir e falar de nós com os outros e dos outros com a gente. Então, isso é um momento muito interessante, porque chega um dado momento que o próprio aluno começa a cobrar esse espaço de diálogo. Eu acho também que um princípio norteador da justiça restaurativa na educação é exatamente buscar essa cultura de paz. Essa cultura de paz que hoje é um elemento tão essencial, que precisa ser falado, que precisa ser discutido nos espaços. E nós entendemos que essa cultura de paz só pode ser construída no ambiente escolar quando você permite ao aluno esse protagonismo, esse pertencimento dele ao seu espaço de aprendizagem, ao seu espaço escolar, em todos os sentidos. Então, quando você senta no círculo de diálogo para ouvir os seus alunos, você tem que estar aberto ao ouvir, porque nem sempre o que a gente pode ouvir nos é agradável, mas aí a gente precisa fazer aquela escuta que você traz tão bem nos seus cursos, que é a escuta do coração. E essa escuta do coração vai me permitir ver além do que ele está se referindo. Então, as práticas da justiça restaurativa na educação, ela tem que visar essa construção de um espaço de cultura de paz. E aí eu acho que outro princípio bem norteador da justiça restaurativa na educação, e que a gente precisa brigar muito por isso, e abrir esse espaço, são as políticas públicas para as instituições públicas. É preciso que a gente brigue, é preciso que a gente corra atrás, é preciso que a gente provoque os nossos representantes legislativos para começar a se discutir e implementar uma política efetiva de cultura de paz nas escolas. E que a coisa não seja isolada, que as coisas não sejam só vistas no dia da paz, mas que ela seja vivenciada
diariamente e a partir de uma filosofia, de uma prática, de uma mudança de olhar. Então, hoje a gente precisa brigar muito, e isso é uma coisa que eu defendo muito, falo muito, que é se instituir políticas públicas nas escolas públicas, nas escolas particulares, qualquer ambiente educacional que você tenha jovens e crianças, para que essas práticas, esse olhar, seja um olhar de justiça, essa questão da justiça vista como um grande ganho social e de uma grande construção social. Não pode ser uma justiça de uma pessoa, tem que ser a justiça do coletivo, do social. Então, essas práticas precisam estar apoiadas nesses três princípios norteadores, quando você leva ela para as escolas. Certo. Quer dizer, não é só uma técnica que vocês aplicam, que tem, claro, a técnica, né? Depois você poderia falar um pouco mais sobre como funcionam esses círculos, né? Os círculos restaurativos, círculos de construção de paz, mas também aí um envolvimento do corpo, né? Da escola, né? Professores, né? As pessoas se envolvem, você falou, isso é uma filosofia, né? De vida, não é isso? Exatamente. Os círculos, né, de diálogo, ele é um convite, né? E aí, quando a gente fala assim, mas você vai convidar os alunos, sim, os alunos são convidados a participarem, né? Eu costumo dizer que você senta para um diálogo, para uma conversa com quem você quer, com quem você gosta, com quem você se sente bem. Então, nós vamos nas salas de aula e convidamos os alunos. O que normalmente, vamos dizer que 90% deles vão com a gente. Um ou outro que não querem participar, então esses são conduzidos para outras atividades pedagógicas na dinâmica da escola. Então, a cada 15 dias, eles sentam nesses círculos com um facilitador, né, que é uma pessoa que faz um curso de formação, que se prepara para esse momento e começa a executar essa escuta ativa, que é a escuta do coração, a escuta empática. E aí sim a gente tem o envolvimento dos professores que também participam, e é muito importante a presença do professor, porque isso permite ao professor mudar esse olhar. E aí é quando a gente diz que não é só uma prática, não é só sentar em círculo para uma conversa, porque ele muda o olhar que ele tinha para aquele aluno, que talvez aquele aluno que nunca falou em sala de aula, aquele aluno que está presente, mas que não fala, não é ativo. E aí o professor começa a perceber que existem algumas histórias ali que precisa ser cuidada, porque senão a aprendizagem não acontece. E aquele aluno que é muito danadinho, que brinca demais e que não tem concentração. Existe uma história ali que precisa ser cuidada, senão a aprendizagem não acontece. Então, quando vai todos os segmentos, né, inclusive dos funcionários também, há essa mudança de olhar, porque há principalmente uma transformação interior. Eu passo a olhar para o meu aluno, para o meu adolescente de outra forma. Então, ele deixa de ser apenas um nome para ser uma pessoa que tem sentimentos, que tem suas decepções, tem suas alegrias, tem seus anseios, e que a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa ver como acolher isso. Lógico, acolher essas necessidades e trabalhar a aprendizagem. Então, a justiça restaurativa, assim, esse conjunto é uma filosofia, é uma mudança de olhar. Então, não tem como você conhecer a filosofia da justiça restaurativa e permanecer a mesma pessoa. Há uma mudança muito grande na forma como você lida nas suas relações. E eu digo nas suas relações pessoais, na relação com você, com a pessoa que está próxima a você, com seus familiares, com seus amigos, e no ambiente de trabalho. Então, é muito mais do que uma prática, é muito mais do que um ciclo. É um envolvimento real, uma transformação real. Primeiro interior, né? Eu me transformo. Eu não sinto no ciclo para transformar o outro, porque eu não tenho esse poder. Ninguém tem o poder de transformar o outro. Eu me transformo. E aí, nessa relação, nós nos transformamos juntos. Muito bom. E você poderia nos relatar algumas impressões desse trabalho, né, dessa filosofia implantada antes da implantação e agora, nesse momento? Houve o que em termos da Assim, disciplina? sim, Marcelo, a gente tinha um espaço escolar extremamente violento, né? De brigas físicas mesmo dentro do espaço. Era um local que, no recreio, a gente praticamente não tinha sossego, porque a hora do intervalo, a hora do recreio, é a hora que todo mundo se encontra. Embora a nossa escola tenha um espaço grande, mas também tem muitos alunos. Então, nós ficávamos extremamente apreensivos do que poderia acontecer naquele momento. E aí, quando nós começamos a chamar esses jovens para um espaço de diálogo, e quando eles começaram a falar
e começaram a dizer, eu não tenho diálogo em casa, eu preciso trazer minha mãe para cá. E aí, quando eles fazem assim, quando as pessoas nos escutam, a gente ganha mais confiança. Isso permitiu que eles também tivessem esse olhar diferente para o outro, né? E aí ele não vai olhar para o outro através de só pelo nome que o colega possa ter, que a gente procura também desenvolver isso, conhecer o outro. Quem é esse colega seu que está ao seu lado? Você sabe o que ele quer, o que ele gosta. E aí, quando eu vejo que aquele colega é uma pessoa igual a mim, que tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que eu, passa-se a ter um respeito, passa-se a se ver no outro. Então, houve uma mudança muito significativa desse comportamento violento na escola. Esse comportamento violento na escola diminuiu sensivelmente, embora os conflitos entre eles permaneçam e a gente precisa cuidar, a gente precisa estar sempre chamando para um diálogo junto com os professores. Houve também uma relação de confiança maior deles em relação aos professores, a ponto de chegar para os professores e contar problemas muito mais sérios, pessoais, que estavam acontecendo com eles. E aí isso não deu margem para a gente buscar alternativa, buscar parcerias para como resolver, porque a escola não pode absorver tudo, ela não tem essa capacidade, ela não tem essa condição. E aí nós partimos para as parcerias que são tão importantes quando você para ouvir o outro, porque aparecem tantas demandas que precisam ser cuidadas, que a escola não dá conta. E aí ela precisa, né, ampliar esse espaço de cuidado e de parceria para que outros atores também, porque a rede de assistência social está aí, está pronta para ser atendida, mas não existe esse diálogo permanente entre a escola e esses espaços, essas redes de cuidado. Okay. Então, ele permite esse diálogo. Ok, nosso tempo já está estourando. Quer deixar algum contato para professores ou quem queira conhecer melhor o projeto? Algum contato seu? Eu vou deixar o meu telefone, né? Para quem quiser entrar em contato, é o 99967 4162. 9967 4162. Ótimo. É só mandar uma mensagem, é só mandar um alô. Eu adoro falar sobre isso, adoro contar nossas experiências. Será um prazer muito grande compartilhar com os colegas. Muito bom. Então, agradecemos muitíssimo a presença da professora Eliette Oliveira, diretora da escola, compositora Antônio Maria. Obrigado a todos e até a próxima.